agora, gente, vamos falar aí, já falamos um pouquinho de empreendedorismo, né? A gente segue agora nessa linha também para falar de como que você pode escolher um bom vendedor. Na verdade, em todas as áreas da nossa vida, né, a gente precisa e deve se colocar melhor, né? Saber se vender de uma maneira positiva. E como é que faz para isso acontecer? E principalmente na área, quando se fala em vendas, em comércio, aí, para as empresas, né? Para as grandes companhias. Eu vou receber aqui ele, que é especialista em vendas, palestrante também, que é o Eric Pena. Tudo bem, Eric? Pode Olá, chegar. uma alegria para você. estar novamente. Prazer é sempre nosso, viu? Eric, para vender, ainda mais nesse momento, né? A gente sabe que o brasileiro, ele tem que se reinventar. Essa seria também uma das saídas soluções, essa reinvenção. A gente viu ali uma grande história, trajetória de uma brasileira jovem que aos 28 anos vem de uma tradição, vinha, né, de um outro segmento de espelhos e tudo mais, viu que na crise acabou e conseguiu se reerguer, se reinventar, objetivando ali um novo segmento, uma nova área. E aí, para ser um bom vendedor, o que precisa? Olha, bom dia, é uma alegria estar com vocês novamente. É preciso se reinventar. A empresa adequar o que ela precisa de mercado com o que o vendedor pode dar a ela. Por exemplo, se a empresa pega um profissional que bate as metas, mas chega atrasado. Determinado líder vai se preocupar, Renato, falou, bom, se ele bate as metas de vendas é o que a gente precisa. Já outra empresa vai falar, não, mas se ele chega atrasado pode dar um mau exemplo para toda a equipe e isso pode contaminar negativamente. Então precisa saber o que a empresa precisa com o perfil que ela tem no mercado. Entendi. Então quer dizer, às vezes nem sempre é importante só a produtividade, é importante você também ser exemplo, né? Então tem que ver também o que a empresa quer de você, deseja do empregador. Isso tem a ver com o momento, Renato. Por exemplo, há dois perfis. Primeiro, o hunter, aquele caçador, aquele que vai em busca, ele é focado, orientado para fechamentos, novos negócios. E agora, ele não é focado em pós-venda, em relacionamento a longo prazo. Ele é ágil, no momento. Agora, imediatista, mais imediatista. Se você precisa resultado para agora, ele é o ideal. No entanto, se você tem o estilo farmer, que é o agricultor, aquele que cultiva, focado já a médio, longo prazo, em relacionamento, em pós-venda, se é isso que a empresa precisa, é nesse perfil que ela deve apostar. Mas, de qualquer forma, é sempre importante ter a linha mais hunter e a linha mais farmer, digamos assim, ter os dois perfis dentro de uma empresa, porque é importante ter pessoas que sejam práticas, né, rápidas. Bom, tô com um probleminha aqui e tal, vamos melhorar nossas vendas, pessoas mais práticas e rápidas, e também ter aquelas que de repente usam mais da criatividade, de outras habilidades para fechar grandes negócios, só que num prazo um pouquinho mais extenso, um pouco mais longo. O ideal é o equilíbrio, mas em determinados produtos ou momentos da empresa, ela precisa ter um tipo de profissional que busca o agora e outros a longo prazo. No entanto, algumas características são comuns a vários. Por exemplo, hoje é uma tendência mundial, Renata, buscar do mais extrovertido para o menos extrovertido. Ou seja, acabou aquele momento do vendedor que fala. Hoje ele precisa atuar escutando mais. Eu digo, precisa atuar como um médico. Você chega num bom médico, a hora que você senta na cadeira, é bem provável que ele não vai dar a receita para você. Ele vai fazer perguntas adequadas, escutar atentamente, fazer o diagnóstico e, a partir daí, propor as melhores soluções. Entendi. Então, na verdade, essa linha também do extrovertido precisa, né? Precisa ter essa sabedoria de conquistar o cliente, né? Porque tem muito vendedor que não sabe vender, já né, vai gente? pra cima. Vamos combinar, ó, tá aqui o preço, aqui a tabela. Já sai falando, né, Renata? Ontem é sábado mesmo. E não conversa, né? Precisa ter, de repente, aquele almoço, né? Ter essa troca, Outro dia, um sábado, eu tava passeando, foi até engraçado. Com a minha filha pequena, abraçado com ela, de repente sai dois vendedores dizendo uma loja, gritando, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Eu fiquei assustado, dei a carteira, falei, leva o dinheiro, deixa a menina. Ele falou, não, mas não é assalto. Eu falei, nossa, pensei que fosse. Eu falei, mas isso é jeito de atender? Ela falou, nós estamos precisando bater a meta. Eu falei, desse jeito, vocês vão matar o cliente do coração, vai com calma. Sim, então é saber chegar, né? Se colocar, mesmo que seja de uma maneira extrovertida,
mas saber se colocar dependendo da situação. Saber Eric. abordar o cliente, vai com calma, saber escutar, isso é fundamental. Para a gente propor não só soluções, ou seja, o cliente fala o problema, você dá a solução, mas quando a gente sabe escutar, consegue propor ideias. O que é isso? É o que o cliente nem sabe que precisa, mas quando o cliente sabe, o vendedor sabe ouvir, saberá propor soluções e ideias. Eric, a gente sabe que os Estados Unidos, né, os norte-americanos, eles são craques em vendas, em saber vender, tanto é que quando você conhece, visita o país, você, por exemplo, faz um passeio turístico. Pós aquele passeio turístico, sempre tem aquela lojinha, aquele pós-marketing, assim, fantástico, né? Eles são brilhantes. O que eles fazem? Por que eles são tão bons na questão de vendas, né? De bons comerciantes? Quais bons exemplos significativos que nós brasileiros podemos aprender, né? Estaria relacionado também um pouco à questão do marketing, se vender melhor? Marketing do relacionamento, a marketing de experiência e, sobretudo, não achar que a venda do cliente vai acabar ali. Por exemplo, outro dia mesmo, a gente gosta muito de ir para os Estados Unidos, fala de outlet, de como já tem empresas brasileiras fazendo isso. Você vai, faz uma compra e depois recebe um e-mail ou uma mensagem de um cadastro que você fez. Ó, se você voltar durante essa semana, tem mais 30%, 40% de desconto. Às vezes você nem estava pensando em voltar, mas você se sente percebido. Não, eles sabem que eu fui lá, ainda vão dar um desconto adicional para eu voltar, e aí você acaba comprando, indicando. E quando você é atendido com um encantamento, você é surpreendido, você vira um multiplicador daquela empresa. Quantas vezes você foi bem atendido numa loja, você falou para tantas e outras pessoas, e hoje, com as redes sociais, isso é multiplicado. Esse ponto que eu queria chegar, redes sociais, hoje toda empresa, né? E todo mundo que trabalha, assim, de certa forma, aí a gente tem artista aqui que a gente recebe sempre, tem que saber trabalhar bem as suas redes sociais. Sim, tem que usar isso como um fator positivo, até porque tem uma estatística ligada a vendas. O estudo científico, Renato, que diz assim, quanto a opinião dos outros impacta o seu resultado. E a gente, analisando a pesquisa, vê que quando as pessoas falam bem, às vezes uma coisa que você escolheu é baseada em opinião dos outros. Vou dar um exemplo aqui. Outro dia eu fui comprar um aquecedor. Estava muito frio na nossa região, fui comprar um aquecedor, mas eu não olhei, pesquisei, e na hora de comprar, minha esposa falou, Eric, mas antes de comprar, olha a opinião de quem comprou. E aí eu fui olhar, estava lá, esse aquecedor é uma fria, não esquenta, é jogar dinheiro fora, ou seja, baseado em 3 opiniões de que eu não conhecia, já tomei minha decisão por não comprar. E o mesmo lado positivo. Outro dia eu fui escolher um hotel, não conhecia, mas apareceram ali 4 pessoas que deram ótimas referências. Fiz a aquisição daquele serviço e foi excelente. Entendi. Então, a opinião dos outros, e aí via internet, que hoje a internet a gente sabe que todo mundo pode se colocar, enfim, está aí justamente para isso, para nos ajudar, né, muitas das vezes. Então, é importante ter esse balizador também. Fundamental e tirar proveito. A tecnologia, as redes sociais como um aliado, não como um inimigo no processo de venda, de persuasão. E muita gente ainda vem, de repente, empresas, né, no geral, mas eu tenho medo de estar na rede social porque podem vir a falar de mim, de algum... Existe ainda isso, esse receio, ou não? Isso vem mudando? Existe, e hoje o comportamento do consumidor indica que, por mais que uma empresa tenha problema, não é só isso que o cliente vai se basear, e sim como a empresa lidou com aquele problema. Ou seja, qualquer empresa, uma hora vai ter um problema. A questão é como ele resolve, como ele treina, como aí ele volta, como empodera a sua equipe para ele solucionar aquele problema. E aí, se teve um problema na rede social, como a empresa resolveu, e isso pode ser satisfatório e até uma experiência positiva saber como ela lidou, resolveu e encantou mesmo diante de uma dificuldade. Encantar, né? Também é uma outra palavra tão importante, né? Nesse meio de negócios e tudo mais. Eu estive numa palestra recentemente, uma grande rede de varejo encantou o público. De que forma, gente? Através do Facebook, o que eles fizeram? Pegaram todos os funcionários dessa empresa, mais de 20 mil funcionários, e cada um fazia meio que a sua liquidação, ficou livre. Então, você quer vender a geladeira, você está lá na Paraíba, você é vendedor da loja. Aí você faz ali com o seu jeitinho, coloca na internet, coloca com a hashtag, tá. Aí eles juntaram esses vídeos, viralizou. O impacto disso foram, assim, milhões, mas milhões de brasileiros que gostaram, enfim, se entusiasmaram com os vídeos, e fora isso deu resultado nas vendas. Ou seja, a empresa colocou os funcionários como participantes ativos ali daquela comunicação e da venda. Isso também é importante, colocar o funcionário
para ser meio que o porta-voz mesmo da empresa? É fundamental. A gente visita empresas também, faz palestras, consultoria. O que eu mais escuto é minha equipe não, o líder às vezes fala, minha equipe não está comprometida, engajada. Eu digo que participação gera comprometimento, engajamento. Você deu um brilhante exemplo de como o engajamento, como a participação gerou comprometimento de toda a equipe. E a palavra-chave é inovação. Outro exemplo que você deu sobre inovar, a palavra criatividade, inovação. É colocar a mão na massa, mas ter um toque de novidade. Pra você ter uma ideia, em 1973 fizeram uma lista com a lista das 500 maiores empresas do Brasil. Recentemente foi atualizado. Pasmem. 77% desapareceram da lista. Ou seja, as 500 maiores, quase 80% sumiram. Ou Isso seja, em quanto tempo? De 73 até agora. Ou seja, Olha. é inovar ou morrer. Mesmo com os grandes. Imagina com os pequenos empreendedores. Acabei de ver aqui um excelente exemplo de uma pequena empreendedora inovando, arrumando um parceiro, um sócio para inovar. Porque antes, o ciclo de vida de uma empresa, 10 anos, reduziu para 5. Hoje já estão falando em 3 anos. Ou seja, em 3 anos, ou a gente se reinventa, ou a gente pode morrer. Ou a empresa tem que lucrar, ou ela fecha as portas, né? Exatamente. Que ficar pagando, ainda a burocracia que existe hoje não tá fácil para ninguém, né? Eric, deixa o seu contato para quem está em casa, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre as suas palestras, sobre o seu gancho, né, como motivador aí de vendas e tudo mais, pode ficar à vontade. Quiser saber mais de textos de vendas, atendimento, como contratar o vendedor, como encantar o seu cliente, o site ericpena.com.br e o Instagram, já postei lá a nossa reportagem, Sim. Palestrante Eric Pena. Tá bom, muito obrigada, Uma grande alegria viu? estar com vocês novamente. Até a próxima, pode continuar aqui. Deixa eu só pedir uma licencinha, porque chegaram aqui 2 pontuações em relação ao nosso mais recente tema aqui com o Eric Bernard. Vamos aumentar aqui, pegar também nosso entrevistado, só para a gente pontuar aqui 2 questões que chegaram e eu gosto de atender nossos telespectadores. Primeiro é a Rosimeire falando que um bom sorriso já conquista ela. Por exemplo, quando ela vai em loja, ela falou, Renata, para mim um bom sorriso já é o primeiro passo, né? E aqui uma outra pontuação de um outro telespectador. Bom dia, Renata minha xará. Bom dia. Então, Renato, estou falando com o Renato. Bom dia, Eric. Bom dia, Terra Viva. Adorei o tema de hoje. Eu estou no norte de Minas Gerais, cidade de Mangá. Sou técnico eletrônico de profissão e um amante da roça. Tenho um sítio, estou produzindo peixe, hortaliça, leite, queijo. E o mercado é um pouco saturado aqui na região em alguns meses do ano. Como que eu consigo fidelizar meus clientes para que eu não os perca para os concorrentes? Abraço a todos. Obrigada aí, nosso telespectador Renato, norte de Minas. E aí, Eric? Ótimo. Primeiro bom sorriso com a nossa... Eu fiz um curso no Instituto Disney, eles Sim. ensinam o tripé básico do atendimento. Primeiro é olho no olho, tem que olhar para as pessoas, porque hoje em dia a pessoa está tão preocupada em vender que não olha. O segundo passo é o sorriso no rosto, que ela citou. E o terceiro, uma saudação animada, calorosa, alegre, bom dia, seja bem-vindo, faz toda a diferença. E sobre esse empreendedor, eu acho que uma dica importante é buscar, primeiro, fazer uma pesquisa, o que a concorrência ainda não faz para você poder fazer. E buscar parcerias, ou seja, que tipo de outro empreendimento busca o mesmo cliente que você quer, mas não é um concorrente direto. Vou dar um exemplo. Outro dia eu fui comprar um salgado. Aí eu cheguei na loja, ele me ofereceu o salgado, mas na hora de ir embora ele falou, mas se você precisar de bolo, tortas, doces, tem um parceiro nosso, aí deu um folder. Ou seja, um indica cliente para o outro. São 2 negócios, querem o mesmo cliente quem faz uma festa. Mas um indica para o outro e ambos ganham novos negócios. Então pense em novidade, o que a concorrência ainda não faz, e parceria com quem quer o mesmo cliente que você quer. Isso que eu já escutei também, né? Às vezes você está indo correr, né? Mas correr junto, talvez você vá mais longe, né? Então, boas parcerias são fundamentais aí para o seu negócio. Obrigada, viu, Eric? Agora sim, é que geralmente chegam algumas questões posteriormente.